Estudiemos un poco la historia pensando dentro de la racionalidad de la espiritualidad. En 1989, los países de la Europa Occidental experimentaron una ola de democratización y las organizaciones comunistas fueron desintegrándose una a una, ¿no? Los profesores de historia conocen bien esta etapa de esos movimientos, ¿no? Y aquel noviembre de 89, ¿no? Consiguieron unificar Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y en medio de esa situación, ali por la Unión Soviética, en aquel momento, sucederam várias reformas, não? Especialmente logo del fallido golpe de Estado do Partido Conservador. Isso ocorreu em agosto de 1991. E só foi, né, avançando os passos para chegar à democratização. A fim desse mesmo ano, declararam, não, o estabelecimento das repúblicas independentes, não? Então, foi aí que se deu ponto final à história da antiga União Soviética, porque foi uma união que se prolongou por mais de 60 anos, quase 70 anos. E agora, há uns dias, não, partiu ao mundo espiritual Gorbachev, um dos integrantes daquele momento, não? E ao entrar em 1990, quedaram pendentes diversos problemas. Pero de acordo à enseñança de Meishu Sama, ele consegue explicar por que naquele momento a União Soviética estava terminando com sua missão, porque era um arreglo de contas que estava conectado à era da noite, porque Meishu Sama explicava que havia um processo de transição da noite ao dia, por isso foi o fim da União Soviética. E interessante que Meishu Sama se refere ao comunismo da seguinte forma, ele disse, mira que interessante, hace pouco dialoguei durante uma hora em el Hotel Gora com um cavalheiro americano chamado Brenden, que vino a realizar estudo acerca de las religiones japonesas. Ele me perguntou o que pensava eu a respeito do comunismo. Quando respondi que, como se extinguiria em um futuro próximo, não me preocupava por esse assunto. O reportero se quedou assombrado. Provavelmente nadie hubiera dicho algo semejante. Me perguntou o porquê de sua extinção e respondi que, por ser fundamentalmente um mal necessário, já que planeia solo o egoísmo grupal e o benefício da base social, da classe social, deixando de lado a felicidade de toda a humanidade. Por isso, pertence ao mal e não existe outro caminho mais que sua extinção, por lo que não me causa preocupação. Por essa razão, para saber se algo terá ou não êxito, o que devemos fazer é conhecer claramente sua ideologia e seu fundamento. Desta maneira, não haverá nenhum problema. Se vemos algo e lo criticamos, terá sempre êxito o que realmente seja o bem da humanidade ou para a felicidade de todo o mundo. Lo que não reúna essas condições, aunque momentaneamente fora bueno, fracassará. Não existirá nenhum erro em formular um juízo desta maneira. Meishu Sama, 26 de junho de 1952. E ele sigue dizendo que, por lo tanto,
¿Cuál es el nacimiento de una nueva ideología? Él dice, no se trata del comunismo, ni tampoco del socialismo, ni del capitalismo o de la democracia. Nacerá una ideología de una cultura elevada que no se inclinará para la derecha o para la izquierda, ni tampoco para el centro, a la cual llamaremos ideología de Izunami, una ideología equilibrada. Esta ideología, de aquí en adelante, liderará el mundo y será la manifestación de un profundo plano divino. Al ser decisiva, por más que queramos o no, certamente se concretará. Es decir, será concretado el paraíso terrestre, un mundo exento de enfermedades, misérias y conflictos, que es el lema de nuestra organización. 29 de abril de 1953. O sea, esa ideología Izunami es una ideología teísta, donde el vertical y lo horizontal se unen para crear una nueva ciencia espiritualizada. Por eso, estamos en ese proceso de transición. Meishu Sama explicó que precisamos leer sus escrituras sagradas para entender los momentos de cada situación, ¿no? Precisamos lograr entender o momento atual, porque ele disse, atualmente o mundo já se encontra em la fase de transição, por isso, habrá mudanças muito profundas, nunca antes vistas em la história da humanidade, naturalmente que não se dão as condições para siquiera vislumbrar, por la razão humana, como será esta nova era. Todas as transformações se realizarão por Deus Supremo, cujo poder absoluto é reconhecido em cada pueblo, por diferentes nomes, tal como Jeová, Messias, Salvador del mundo, segunda venida de Cristo. Em qualquer circunstância, entretanto, o objetivo de Deus Supremo continua sendo criar um mundo ideal de plena verdade, virtude e beleza. A solução de los sérios problemas que estão afetando a vida em el planeta deveria ser a preocupação mais urgente do ser humano em los dias atuais. É necessário reconhecer os erros do passado a fim de que se iniciada a cultura del medio, constituída por uma nova forma de desenvolvimento em que matéria e espírito formam um todo, sem inclinar-se para nenhum de los lados. Solamente através de uma civilização diferente, apoiada tanto em progresso material como espiritual, poderá estabelecer-se um mundo de paz. Então, senhoras e senhores, portadores de Ohikari, seguidores de Meishu Sama, não nos inclinemos para nenhum lado. Não hagamos comentários desagradáveis sobre nenhum lado. Llevemos esperança, llevemos paz, llevemos harmonia para nossos familiares, para que a luz do Yorei pueda entrar em los hogares, para que juntos podamos já vivenciar essa cultura Izunami, que é uma cultura equilibrada, já que sabemos que onde se acumulam máculas e impurezas, haverá sempre uma purificação. Por lo tanto, os países que aún têm que purificar, assim como o comunismo, assim como a União Soviética, que naquele momento Meishu Sama dijo que seria extinguida porque já havia cumprido sua missão, todos os países, assim como a Argentina, têm uma missão a cumprir e, mientras tengamos impurezas, máculas acumuladas por el egoísmo, por el apego, por el materialismo, seguiremos purificando. Nós não sofrimos, nós purificamos.
Essas purificações se dão por lei de causa e efeito devido à acumulação de nublamentos que foram generadas por nós mesmos em las distintas gerações. Pensemos que em 11 gerações, que são 300 anos nada mais, somos a suma de 4.069 pessoas atrás de nós, que foram acumulando situações egoístas, materialistas. Por isso, a filosofia de Meishu Sama diz que durante mais de 3.000 anos, o ser humano vino se dejando de las leyes de la naturaleza, de la voluntad de Dios, de la verdad, movido por el egoísmo y el materialismo que solo cree en lo que ve. Entonces, el fundamento de la filosofía de Meishu Sama, de Canon, es hacer retornar a las leyes de la naturaleza, a las verdades absolutas. Por eso, nuestra misión es colaborar para que más personas se acerquen a la verdad del Supremo Dios, a las leyes de la naturaleza, respeitando el libre albedrío de cada ser humano. Les deseo un buen descanso, muy buenas noches y nos veremos mañana. Muchas gracias.